Pesagem oficial. Vinícius. Ó, a ponte deu 915 gramas. Quilo no máximo. Com tolerância 5%. 900 gramas. Com tolerância 5%. 900 gramas com tolerância 5%. Posso tirar? A tolerância é 5%. Aí, ó. Componente, por favor. Tem ali. Vou falar nesse aí, não. Fala. Quebrou no meio, né? Baixou no meio, sai baixo. Não faliu. Foi na cola, né? Não faliu. Baixou aqui. Aí já veio a cola, né? A cola. Peraí. Pessoal, vamos lá, fiquem atentos para mais uma foto. Era uma boa. Eu queria que vocês na apresentação ficassem. Tô trabalhando. Bem, Bem, colegas e professores, é com muita alegria que estamos aqui para apresentar a culminante do nosso projeto, o qual foi bem gratificante, a gente conseguiu aprender muita coisa sobre entrevista, muita coisa sobre materiais, foi bem proveitoso. Nossa equipe é composta por mim, Vinícius Tui, Flávio Mira, Elinaldo, Lucas e Manuel Martins. Bem, o nosso projeto teve 3 objetivos principais. A primeira foi a construção da ponte utilizando palito de picolé e cola branca. Esses foram os únicos materiais que a gente poderia utilizar para construir a ponte. Conhecer, identificar os tipos de treliças, as estruturas e entender a importância dos conceitos físicos também na ponte. Sobre ressonância, influência da temperatura. O primeiro passo, pode deixar isso, deixa eu falar um pouquinho. O primeiro passo, quando o professor entregou a amostra do material a ser usado, o palito, então a gente pensou até que poderia se usar similares, mas ele aí disse logo, não, o palito tem que ser esse aí, ponta chata, e cola branca. Então, compramos uma quantidade boa de palitos e a primeira coisa que fizemos foi a seleção do material. Abrimos todos os pacotes, fizemos um a um e aí saímos testando um a um. Cada palito, vendo a sua flexibilidade, se eles estavam tortos ou não. Então, só nessa seleção a gente já descartou mais ou menos 20% do material que a gente tinha. E tinha alguns mesmo que a gente bastava tocar e ele já partia. Então não adiantava a gente usar em qualquer que fosse a área da ponte. Então esse material foi descartado mesmo. E a partir daí teve uma segunda seleção que foi o quê? Os retos e mais resistentes e aqueles que eram retos e porém flexíveis. Então fizemos duas pilhas e a partir daí começamos a trabalhar a ponte. Quais ensaios mecânicos foram realizados? Os ensaios foram flexão, compressão e retração. Compressão. Eu falei que a gente fez compressão. Compressão não, foi flexão e tração. Compressão, tração e flexão. E foi o Vinícius de fato. Foi feito do palito individual? Não, foi feito realizando assim. A gente utilizou colagem na metade do palito, com cola, para ver a resistência da cola, e foi feito com palito individual. Só que o maquinário, ele não suportava, por exemplo, a gente colocava aqui nas garras, só que ele acabava soltando a garra antes de atingir o máximo que o palito podia aguentar de tração e compressão. Então a gente teve isso. Aí a gente pegou, colou uma lixa nas pontas, uma lixa normal, colou nas pontas e levou novamente para o ensaio de tração. Então lá a gente pôde observar o ensaio correto de tração e compressão. Bem, para a confecção nós tivemos que estudar os tipos de treliças e acabamos identificando 3 tipos de treliças principais, que é a prate, a uva e a rade. A prate, nossa ponte no caso foi decidida para a gente fazer pela prate, que será posteriormente mais bem explicado pelo meu colega aqui.
Como a Elinaldo falou, nós fizemos pela seleção dos palitos, entre os palitos retos e os curvos. E também os mais resistentes e os mais frágeis. Os palitos mais resistentes, a gente pegou, no caso, os... Está aqui a palavra flambado. O flambado é o palito curvo. E teve que ser feita essa seleção, porque se um palito flambado sofrer compressão, ele vai quebrar mais fácil do que um palito plano. Por isso nós colocamos o palito plano e o flambado em pilhas separadas, para poder colocar o palito de tração e o palito de compressão em pilhas separadas e não ocorrer algum erro devido a isso. Uma coisa interessante que a gente utilizou foi pregadores de roupas para ajudar na colagem dos palitos. Porque nós fazíamos a colagem, juntávamos os palitos e colocávamos os pregadores e a gente diminuía a quantidade de ar, aumentando assim a área de contato entre os palitos e ele ficando mais bem colado para não ter algum erro, ou a ponte quebrar por um erro de colagem. Também manter sobre ele uma pressão constante, né? Porque se a gente fosse ficar segurando, né, varia muito e a gente ia perder muito tempo. Outra observação interessante é que na cola mesmo eles já falavam que para manusear é melhor você deixar secar no mínimo por 2 horas. Para manuseio e para utilização, por exemplo, como nós vamos utilizar agora, no mínimo 24 horas. Bem, depois da pesquisa e da seleção dos palitos que a gente ia utilizar, a gente fez um protótipo na escala, já com a treliça que a gente ia utilizar na ponte, escala de 1 para 5, botou peso em cima e aguentou aquilo. Depois a gente fez o desenho à mão e depois partimos para o SolidWorks, do 3D, que a gente dá aqui a imagem que a gente fez. Deixa eu botar a perna aqui. Fecha a perna, fecha a perna. Para ela ficar mais próxima do real, a gente fez, também como a equipe que é a frente da gente, a gente colocou vários palitos. A gente criou o palito e fez a ponte para Uma observação interessante que eu esqueci de citar é que como a madeira é um composto vegetal é formado por fibras, a gente teoricamente sabíamos que ele seria mais resistente à tração do que a compressão. Isso foi comprovado nos ensaios que nós fizemos no laboratório. O palito de picolé foi muito mais resistente à tração do que à compressão. Se não me engano, ele chegou por volta de 500, mais 500 e poucos newtons, mais de 40 quilos no palito Wendel tracionando. A gente mostra depois o ensaio de tração que está no blog. E no 3D também fez. Para a gente fazer a ponte também no solo, a gente pesquisou qual era o material do palito e a gente achou 2 materiais, mas o mais utilizado que a gente encontrou foi o pinho, que a gente não sabia, na embalagem não tinha especificação do material. Tem que procurar o material. A gente só usou o pinho e voltou no... Esse pinho a gente teve que construir no SolidWorks a propriedade do material. O Halliday nos deu algumas informações, ele pegou a internet, nos deu algumas informações e os ensaios que nós fizemos também nos deu algumas informações para nós inserirmos no SolidWorks e caracterizar o material que utilizamos para construir a ponte para poder fazer ensaios. Certo, então eu vou falar agora porque a gente escolheu o tipo de treliça prática. No caso, como a gente fez o ensaio de tração, como já era de se imaginar, já que a madeira é um composto natural formado por fibras, ele é mais resistente à tração. Então, no caso, a treliça prática, as colunas verticais estão sofrendo compressão e as colunas verticais, diagonais estão sofrendo tração. Como o palito seria maior na área diagonal do que na vertical, seria mais interessante a gente colocar eles como sofrendo tração. Por quê? Porque se ele sofresse compressão, ele poderia tender a flambar, a curvar, e aí poderia ser um ponto de ruptura dele. No caso aqui também, quando a gente pega, por exemplo, uma barra de ferro muito grande e tenta girar ela, torcer ela, a gente consegue mais fácil. Quando a barra de ferro é menorzinha, a gente já é mais difícil de fazer isso. Então ocorre a mesma coisa aqui. Se aqui o ponto é menor, para tentar comprimir isso aqui e girar, flambar isso aqui para romper, vai ser mais difícil. Então por isso que a gente escolheu esse tipo de treliça prática, né? Então, a partir desses dados que eles deram aqui, que a gente começou a prototipagem, fez o croquis e tudo mais, a gente iniciou a colagem no dia 17/11. Foram mais ou menos 3 finais de semana e meio, de 8 horas da manhã até as 22 horas, tentando colar palito. Certo, agora eu vou falar um pouco das análises físicas que a gente efetuou na ponte. No caso, eu vou falar um pouco da dilatação térmica. Nesse caso aqui, como a ponte é feita de madeira, a madeira
não possui elétrons livres. Então ela não é uma boa condutora de calor. Ela é mais um isolante térmico. Então aqui a gente não pode avaliar tanto assim essa dilatação. Mas no caso de uma ponte normal de aço ou no caso de concreto e tudo mais, ela apoia essa dilatação. Então para isso, a gente tem que colocar algumas juntas, deixando algumas frestas para essa dilatação, para acomodar essa dilatação. Porque se não ocorresse, quando dilatasse com o alto calor do verão, poderia uma empurrar a outra mesmo e ocorrer, como no caso dos trilhos de trem, tem mais imagens para todo mundo disso, dos trilhos de trem com os corpos e tudo mais. Então, a gente colocou que a utilização da expansão térmica para acomodação de variação de comprimento causada pela dilatação, que é isso que eu falei. A colocação dessas juntas, no caso da expansão, é para acomodar essa dilatação. No slide seguinte, vou mostrar ainda outro tipo de utilização de método para eliminar para ajudar nessa dilatação. Que é no caso, se eu tiver uma ponte de um lado fixada, do outro lado geralmente eu coloco um rolete e deixo ela com uma frecha. Por quê? Porque quando ela sofrer essa dilatação, os roletes vão ajudar ela e ainda mais tem a frecha. Eu não vou necessariamente precisaria deixar essa frecha no centro da ponte, alguma coisa assim, certo? Então a gente botou ali, a extremidade fixa numa ponte de aço, a outra deve estar apoiada sobre algum rolete. Então foi um outro método que a gente utilizou, que a gente encontrou, além dessas frechas deixadas. E pode passar. A outra análise foi a análise da ressonância. A gente viu, como outro grupo já citou aqui, a ponte de Tacoma. No caso aqui, antes dela ser destruída, ali o processo de destruição dela. Nesse caso aqui, o que foi acontecido? A ponte de Tacoma não foi levada em conta os efeitos que o vento causava, se não me engano, a força longitudinal que estava causando sobre ela, do vento das forças longitudinais. Então isso fez com que a onda entrasse em ressonância e começasse a vibrar junto com, na mesma ressonância do material, que era fabricado a ponte. Então isso fez com que ela oscilasse na mesma frequência, atingindo esse ponto de oscilação, ela se rompeu, se quebrou, né? Então a gente colocou ali que para diminuir o efeito dessa ressonância seria interessante colocar o quê? Alguns amortecedores, na construção de pontes existem amortecedores, para o quê? Para equilibrar, compensar essa ressonância que estaria ocorrendo na ponte, pela passagem de carros e tudo mais. Para você ter essa certeza mesmo que essa ponte não vai cair, o que seria ideal mesmo fazer? Para a ponte não cair? Não, você tem essa certeza. Para essa daqui não cair? Não, uma ponte que você quer construir. Você tem certeza que o efeito do vento não vai causar vibrações. Fazer um protótipo E em colocar escala menor para todo mundo. Isso. Você vai ter um mapa completo. Esses amortecedores que assim, podem ser utilizados, amortecedores hidráulicos ou outros materiais que não são os materiais que tem iguais ao que compõem toda a ponte, e estudar qual é a frequência de oscilação que pode afetar a ponte, nesse caso ventos ou terremotos também, que pode chegar a derrubar a ponte. Então aqui a gente colocou só uma imagem para ilustrar das forças do vento que possivelmente atingiram a ponte de Tacoma, né? Então, com essas forças que não foram levadas em conta no estudo da construção dessa ponte, acabou atingindo a oscilação do material, vibrando na mesma frequência e acabou ocorrendo o rompimento da estrutura. Certo, aqui foi a nossa experiência que nós tivemos, né? Do Halliday, onde a gente conseguiu achar a condutividade térmica do pinho, que foi a madeira utilizada aqui, que estava lá entre 0,11 e 0,14 watts por metro Kelvin. E o livro de Física 2, eu acho que tem pouco na biblioteca, né? Sinal. É o Wong e o Friedman, que a gente também pesquisou lá, dilatação térmica. E o Ribler, que a gente estava vendo as análises das estruturas da treliça. Bem, Então, a gente gostaria de mostrar o blog também. o blog da Patagônia. O vídeo a gente não fez porque a gente preferiu colocar já com os pesos aqui, para poder botar na internet e jogar no blog já. Passou bem mais Vocês tempo fizeram- pesquisando do que a gente não fez maquete, a não ser uma Protótipo. Vocês fizeram simulações no SolidWorks? Sim, Fizemos, sim. tem Vou mostrar aqui, agora a gente no mostra blog. agora. Aí o blog. Vai passando em mais. Mostra uma Lá embaixo.
Passou. A equipe, nossa primeira postagem, passei para botar aqui, o Pedro fica esperando, por favor. Bota na parte do solo, então, suba mais um pouco. Mais um pouco, vai. Aqui, peraí, Xandão, bota aqui. Esse espaço que acabaram de passar, aquela tabela, foi o ensaio de tração, compressão, aqui é pesagem, e esse foi o ensaio que nós fizemos no SolidWorks. De uma estrutura mais ou menos como imaginaríamos que seria a nossa fonte. Na pesagem a gente pegou 10 palitos, pesou individualmente e fizemos a média deles, né, para ter ideia de qual que seria. Aqui tem muita na imagem, essa é a análise de tensões e possíveis deformações do primeiro sólido. Foi foram as pesagens que nós fizemos para os 10 palitos. E esses são os gráficos de tensão com deformação, que mostra o escoamento do material, onde podemos obter alguns dados como força, tensão, essa parte do modo de escoamento, que foi inserido no SolidWorks. No SolidWorks, para a gente ter uma ideia mais real do problema, a gente pode criar um material no SolidWorks. Então a gente procurou, de acordo com isso aqui, a gente conseguiu o modo de escoamento, elasticidade e tudo mais, conseguiu jogar no SolidWorks para ter um material parecido com da madeira para efetuar o teste. Estou colocando todos esses dados que vocês botaram no SolidWorks, as simulações que vocês fizeram. Vocês devem ter algum valor teórico de peso que vocês acreditam que essa ponte deve suportar. Vocês acreditam que ela vai aguentar quantos quilos aí? Só pelo sólido ela aguenta mais de 200. Agora, teoricamente, na prática, eu não acredito que ela chegue a isso tudo. Justamente porque no sólido a gente conseguia colocar isso, justamente no sólido a gente colocava como se fosse uma junção mesmo fixa. Aqui no caso a junção é colagem, é cola branca. Então possivelmente o ponto de ruptura dela seja realmente nessa cola. A maior fragilidade mesmo. Professor Tangiro, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Você podia modificar quimicamente de algum jeito o palito? Para dar mais adesão, para dar mais resistência? Ou não? Não está na regra, né? Não, ele não pode alterar, ele só pode usar cola branca e palito, só. Uma observação, pensamos, sabe, que ia pegar a cola branca, diluir um pouco em água, como se estivéssemos pintando ela toda com cola, você faz trabalho de manuais, né, de atenção, papel, faz isso para... Mas aí a gente está falando dele. Sem problema nenhum, usar cola branca até pintar a ponte toda de cola, não tem problema. Nenhum. Você só pode usar cola branca e palito. Pode usar cordão, arame. Qual a parte boa? Fala da verdade. Bem, queria agradecer a todos os professores, todos os colegas pelo apoio, pela atenção, principalmente ao professor Tadinho por ter propiciado essa experiência. Gente, achamos que ia ser trabalhoso, e foi trabalhoso, mas foi gratificante, que a gente conseguiu compreender muita coisa, aprender muita coisa, foi uma experiência bem divertida.